Voltando aqui, então, e aí eu entro no primeiro ponto, né? O segundo ponto, que é um ponto que eu está enumerado como 1.1, que diz assim: ensinar exige rigorosidade metódica. O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Então ele está só confirmando o que eu já tenho dito, né? Do professor de valorizar o estudante que não aceita aquilo que o professor está trazendo de forma pronta e acabada, como a verdade universal. Então, o Freire vai ser um defensor ferrenho dessa educação crítica, né? Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis, né? Então, o que ele está dizendo, né? Eu vou citar um exemplo bem legal de um professor amigo meu, que ele dando aula de filosofia, esse professor, por coincidência, é um grande leitor do Freire. Ele dando aula de filosofia, o menino pega e fala assim, ó, professor, eu discordo do Kant. Eu discordo do Kant. O Kant é um filósofo respeitadíssimo, né? Aí ele assim, para aí. Tu discorda do Kant. Tu leu quantos livros do Kant? Não li nenhum, não. Eu disse, bom, então você não tem condição de discordar do Kant. Primeiro você tem que ler o Kant, você tem que entender do Kant, para poder depois você pode discordar do Kant. Isso é uma rigorosidade metódica. Ou seja, o professor ele deve respeitar essa rebeldia do estudante. Essa rebeldia no sentido de não concordar com o que está posto, com o que está sendo ensinado. Ele pode ter algo mais elaborado, ele pode ver por outro ângulo ele pode e deve ver por outra perspectiva. Só que o professor deve ensinar qual como que ele pode, né? Tá, você vê, mas você conhece o pensamento? Você está usando um método para analisar? Ou então você está criando seu método de análise? Então é necessário que haja um rigor metódico para a gente questionar as coisas. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que deve se aproximar dos objetos. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo assim: tudo bem, você pode questionar o Kant, pode e deve questionar, mas para você se aproximar do Kant, você tem que conhecê-lo. E você tem que ter bons argumentos. Não pode vir com argumento bobo, com coisinha pequena. Você tem direito a ser rebelde? Tem. Mas você tem que ter os instrumentos para questionar o Kant. E é conhecer o Kant, lançar ideias mais elaboradas do que a do Kant. Entendem? Isso é a rigorosidade metódica que ele está falando. E essa rigorosidade metódica não tem nada a ver com o discurso bancário, meramente transferidor do perfil do objeto ou do conteúdo. Não. A rigorosidade metódica é a forma de eu me aproximar do objeto cognoscível, quer dizer, do meu objeto de conhecimento. Né? Vamos supor que o meu objeto de conhecimento seria a teoria do Kant. Tudo bem, eu posso questioná-lo, mas com que rigor? Bom, eu tenho que conhecer o Kant inteiramente, as ideias do Kant. Não adianta eu ler uma frase sobre o Kant e querer questioná-lo. Não, eu tenho que conhecer a obra no completo, no todo. Eu tenho que conhecer a obra do Kant, pelo menos ter lido uns 3, 4 livros dele para poder começar a me aproximar, fazer, aqui tem um buraco, aqui tem um erro, aqui tem um erro e tal, me aproximar. Eu também tenho que apresentar ideias que sejam mais aceitáveis que as do Kant, né? Então tem um rigor metódico, não dá para questionar, não dá para me aproximar de qualquer jeito do objeto cognoscível.
Percebe-se assim a importância do papel do educador, o mérito da paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar certo. Para eu questionar o Kant, eu tenho que partir. E, professor, esse negócio de pensar certo, isso aqui não é. Ele não está voltando à educação bancária? Não. Pensar certo, ele está querendo dizer que a gente tem que ter ideias superiores. Eu posso questionar o Kant, mas eu não posso questioná-lo com ideias mais ultrapassadas. Eu posso discordar do Kant, mas eu tenho que apresentar em que o Kant. Vários autores dizem que o Kant é racista, ou seja, que o Kant fez diferença entre as diversas raças. Se não me engano, essa ideia é verdade. Aí quer dizer, essa é uma crítica que pode ser apresentada. Por quê? Porque hoje em dia a gente entende que todas as raças têm o mesmo valor, né? E muitos desses filósofos, sobretudo alguns modernos, apresentavam um pensamento, eu não vou dizer racista, eu vou dizer racializado, porque, se não me engano, não tinha surgido a categoria do racismo. E eu só posso caracterizar um pensador de racista depois que existe a categoria do racismo. Antes eu não posso caracterizar, entendem? Eu não posso dizer que a Bíblia é machista. Por quê? Porque não existia um machismo na época que a Bíblia foi escrita. A Bíblia pode ser de fundamento patriarcal, que é outra coisa, que é diferente. Mas isso é outra aula. Daí a impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico, se mecanicamente memorizador, é muito mais um repetidor cadenciado de frases e de ideias inertes do que um desafiador. Então, e aí ele está fazendo a diferença entre um professor memorizador, né, que ensina o conteúdo, o mero conteúdo que está no livro, ou um professor desafiador, que desafia os estudantes a ir além, a pensar diferente, a pensar fora da caixa, como a gente está usando hoje em dia. Existe um pensamento que é bem de mercado, que é o pensar fora da caixa, mas eu uso esse termo com outra conotação. Pensar fora da caixa é ir além, mas ir além sem prejudicar o outro, sem pensando numa ética, como o Freire dizia lá do começo, numa ética universal, que pense no ser humano, né, sem privilégios e tal. O intelectual memorizador que lê horas a fio, domesticando-se ao texto, temeroso de arriscar-se, fala de suas leituras quase como se estivesse recitando de memória. Não percebe quando realmente existe nenhuma relação entre o que lê e o que vem ocorrendo no seu país, na sua cidade ou no seu bairro. O tempo todo eu estou tentando fazer relação com o texto do Freire e a realidade que a gente está colocada. Isso é inteligência. Desculpa eu falar assim, não estou me engrandecendo, mas isso é importante, tanto para dar aula como intelectualmente admirável, porque você sai da perspectiva de ser apenas um memorizador. Você vai além, você faz relação entre essa teoria com o que existe, com o que a gente está vivendo, né? E é disso que ele está falando. E aí ele vai falar que o educador tem que ensinar a pensar certo. E pensar certo é pensar na direção do humano, né? Você seria nortear aquela. Eu vou estar no meu, vou falar nesse termo, como que eu entendo o Freire, que ele está dizendo que é necessário dar uma diretriz. Eu não vou usar o termo nortear, porque já tem uma corrente de pensamento que questiona esse termo, nortear, que são os decoloniais. Mas seria uma perspectiva de dar direcionamento ao pensamento, aquela curiosidade epistemológica que ele já vem falando.
Ou seja, o estudante ele tem direito de discordar do Kant, mas ele tem que apresentar uma ideia que seja superior à do Kant, não no sentido de excluir ninguém, não no sentido de beneficiar nenhum grupo, mas no sentido de reconhecer, no sentido que considere uma ética universal, que valorize o humano sem distinção. Então, pensar certo, ao contrário de pensar errado, né, seria caminhar em direção. Pronto, eu vou citar um exemplo bem legal disso. Até bem pouco tempo a gente falava assim: o homem até hoje fez isso, o homem até hoje fez aquilo, o homem até hoje fez tanto isso aqui, o homem foi à lua, o homem não sei o que, o homem construiu o homem genérico. Poxa, mas esse homem não está incluindo a mulher. E a mulher participou de tudo isso, né? Então vê alguém que estudou e diz: tá errado a gente usar o homem como termo genérico. Isso aí só está legitimando um privilégio do homem, do ser masculino. Então, a partir de então, o Freire ele é anterior a isso. Vocês viram que no texto já em vários momentos os homens e as mulheres já. Então, pensar certo é lançar uma teoria, pode ser questionar uma teoria, mas colocando algo mais inclusivo, algo que pense mais no humano, algo que vença o mercadológico, algo que seja superior, considerando essa ética universal de todos os homens, entendeu? Quando eu digo que o Kant tinha um pensamento racializado, tal, eu estou construindo eu estou questionando o pensamento do Kant com todo o respeito que ele construiu, mas eu estou questionando, mas eu estou jogando um novo paradigma, mostrando que ele pensava as raças de forma hierárquicas, que algumas raças eram superiores, né? Isso é aceitável, isso é pensar certo. Lançar um pressuposto desse, lançar dúvida sobre uma teoria dessa, mas em nome de uma igualdade entre as raças, é pensar certo. Pensar errado seria regredir, fazer construções como o tempo inteiro o mercado faz, seccionando, escolhendo, por exemplo, quem vai morrer, quem vai atender, quem não vai, né? Sempre tendo que pegar o recurso e escolher alguém que eu vou atender. Por quê? Porque o recurso não é pensado para todas as pessoas. Isso é pensar errado na perspectiva do Freire. Porque o recurso deveria pensar em todas as pessoas. Eu penso que ele até diria: não, tudo bem, vamos atender primeiro o grupo de risco, ok. O grupo de risco é mais prioritário, mas não no sentido de, se não sobrar para o outro, a gente não vai atender o outro. Não, tem que dar para todas as pessoas. Nós não podemos abrir mão de ninguém. Nós podemos até escolher alguém para ir na frente por uma necessidade, uma urgência, algo racional. Não é assim, não de a lógica de mercado é assim. É, 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 não, eu não me preocupo com o outro, todo mundo pode voltar a trabalhar, porque eu tenho um plano de saúde, e aí se eu pegar o Covid, eu tenho um plano de saúde que tem um respirador para mim. Isso é pensar errado, essa lógica é errada para o Freire. A gente tem que pensar em atender todas as pessoas. Na verdade, para o Freire, não haveria um sistema público e um sistema privado, só haveria um sistema público, só existiria um sistema público. Então, para o Freire deveria ser assim, né? A lógica privatizante, que é do neoliberalismo, essa lógica privatizante, ela dá privilégio às pessoas. O Freire não vai defender privilégio de ninguém. A realidade que eles têm que ver é a realidade idealizada de uma escola que vai virando cada vez mais um dado aí desconectado do concreto. E aí ele está questionando essa escola que não parte, que pensar errado é pensar só no abstrato, é não fazer relação com a coisa do dia a dia.
repete o lido com pressão, mas raramente ensaia algo pessoal. Ele estava criticando o intelectual que repete só o que está lido, que não questiona, que não repensa, que não critica. Fala bonito de dialética, mas pensa mecanicistamente. Pensa errado. É como se os livros todos e cuja leitura dedica tempo farto nada devessem ter uma realidade de seu mundo. A realidade que eles têm a ver é a realidade idealizada de uma escola que vai virando cada vez mais um dado aí desconectado do concreto. Então ele está criticando isso, né? O intelectual que não consegue fazer relação. Não se lê criticamente como se fazê-lo fosse a mesma coisa que comprar mercadoria por atacado. Ou seja, é importante quantos livros eu li. Ler 20 livros? Não. O que o Freire está defendendo é que eu leia um, mas eu faça relação naquele livro com a minha realidade, que aquele sirva para a minha realidade, para mudar a minha forma de ver o mundo. Lê 20 livros, 30 livros. A leitura verdadeira se compromete de imediato com o texto que a mim se dá e a que me dou e de cuja compreensão fundamental me vou tornando também sujeito. Pensar certo versus pensar errado. Só na verdade quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado, é quem pode ensinar a pensar certo. Parece, né, uma dicotomia, mas não é. Ele está dizendo que quem pensou certo um dia pensou errado. Não existe essa coisa de nunca pensei errado, porque nós somos uma construção histórico-social, né? Então quem ensina certo, né, no momento pensou errado, né? Ou pode pensar errado a qualquer momento e voltar a pensar certo. É uma das condições necessárias para pensar certo, é que não estarmos demasiadamente certos em nossas certezas. Por isso é que pensar certo, ao lado sempre da pureza e necessariamente distante do puritanismo, rigorosamente étnico e gerador de boniteza, me parece inconciliável com a desvergonha da arrogância de quem se acha cheio ou cheio de si mesmo. E aí ele está defendendo uma ideia da humildade de você pensar certo, procurar pensar certo, mas está sempre aberto a ver se no outro não está pensando mais certo que você. Então, às vezes, o seu pensamento certo, né, ele está limitado a um tempo, a um momento da sua vida. E você tem que respeitar o outro, respeitar o outro não. Tá sempre aberto a ver se o outro não tem a razão. Porque às vezes ele está pensando mais certo que você. Bom, é isso. Eu vou dar uma parada, porque eu não estou dando conta. Já falam 17 minutos. A gente volta daqui a pouco.